Neste texto encontramos a oração chamada de Pai Nosso. Ela é muito conhecida, e não só por nós evangélicos cristãos. Ela é conhecida também pelos católicos, umbandistas, kardecistas. Esta oração é feita em vários lugares, em terreiros, em igrejas, em lares, mas ela é feita como um mero ritual, uma mera repetição. Uma repetição sem conhecimento profundo do seu significado. As pessoas imaginam que repetindo as palavras de Jesus serão abençoadas. Contudo, Jesus não queria mera repetição. Muitas coisas poderiam ser faladas a respeito da oração do Pai Nosso. Poderíamos estudar o significado de cada palavra. Contudo, hoje nós estudaremos apenas o todo dessa oração. E para isso dividiremos ela em 3 partes. Quando Jesus estava ensinando essa oração, ele estava pregando o Sermão do Monte, que se inicia no capítulo 5 com as bem-aventuranças. Antes dele iniciar como orar, ele ensinou como não orar, para depois passar a ensinar um modelo de oração. Jesus passa um modelo, uma liturgia de como devemos nos apresentar ao orar. E este modelo não deveria ser uma cópia repetitiva, sem expressão, sem sentido, sem compreensão, sem fé, sem vida. Jesus passa um modelo que deveria ser compreendido por nós, porque neste modelo se encontram 3 razões para se orar. A primeira razão, a oração deve ser feita como experiência da presença de Deus. Veja que a oração se inicia num chamado a Deus através da palavra Pai. Pai Nosso. E depois ele chama dizendo, venha o teu reino. Pai, traz o teu reino até nós. É a invocação da presença de Deus. A palavra Pai é profunda. Ela nos coloca numa posição de filhos, numa posição fraternal, familiar, num laço muito forte com Deus. Ele já não é só o Senhor a quem devemos obedecer, simplesmente pelo ser que Ele é. Mas agora ele passa a ser nosso Pai, aquele a quem você pode recorrer, ciente que você tem no céu um protetor, um amigo. A palavra Pai significa para o filho segurança. Pai é a expressão de um amigo para o filho. Quando nós chamamos Deus de Pai, nós estamos invocando a presença do amigo, do protetor, do sustentador, daquele que pode prover a nós todas as coisas. Quando nós chamamos Deus de Pai, nós o fazemos tendo a certeza da presença dele, para nos dar a vitória, a segurança, para nos suprir aquilo que nós necessitamos no nosso dia a dia. Pai, venha a nós o teu reino, quer dizer, Senhor, desce até onde eu estou, faça a tua vontade ser cumprida na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. Venha o teu reino até aqui. Venha. É a presença de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Nestes primeiros versos, é isso que Jesus quer nos ensinar. É isto que aprendemos através da oração que Jesus estava nos ensinando. Esta é a razão para se orar. Experimentar a presença de Deus. E como é maravilhoso experimentar esta presença. Não só conhecer Deus de ouvir falar, mas experimentá-lo. Jó, diz a Bíblia, servia a Deus. E também diz que ele era justo e fiel. Fazia tudo para agradar a Deus. Jó passa por uma experiência tremenda, onde ele perde todo o seu dinheiro. Perde a família
perde seus filhos, perde a esposa, perde a saúde e começa a mendigar, cheio de feridas no seu corpo. Mas naquele estado de sofrimento, de dor, Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Jesus está nos ensinando, através da oração, a ter uma experiência da presença de Deus. E que cada um de nós possamos um dia dizer: hoje eu te conheço porque os meus olhos te veem. Não te conheço apenas de ouvir falar. Eu me lembro que numa madrugada Deus me acordou para orar. E naquele dia eu disse para Deus que ia ficar somente adorando, que eu não ia pedir nada. Todas as vezes que entramos na presença de Deus, nós queremos pedir. Mas naquela madrugada, eu fiquei só adorando a Deus. E de repente uma unção desceu sobre mim, que eu não conseguia me conter. Uma alegria invadiu o meu ser e comecei a glorificar a Deus. Parecia que o chão havia sumido de meus pés. É pela oração que o ser humano encontra-se com Deus. Oração não é só pedir, mas também adorar. Através da oração, o ser humano encontra-se com o Criador. Pela oração, nós podemos dizer o quanto o amamos, o quanto somos gratos pela salvação que Ele nos proporcionou em Cristo Jesus. Jesus aqui está nos motivando a buscar a presença de Deus Pai, a ter experiência com Deus. Venha a nós, Senhor, venha o teu reino, venha na minha vida. Eu quero ter uma experiência da presença do Senhor na minha vida, na vida do meu filho, na vida da minha esposa, do meu cônjuge, do meu trabalho. A oração vai trazer a presença de Deus. A segunda razão para se orar é que a oração autentica nossa humanidade. A razão para se orar também é para compreendermos que somos humanos. Quando ele diz: dai-nos o pão nosso, Jesus está dizendo que nós precisamos buscar a presença de Deus para que Ele possa saciar a nossa fome de cada dia. A nossa fome material, mas também a nossa fome espiritual. Perdoa os nossos pecados. Isso nos faz confrontar conosco. E percebemos que somos humanos e dependentes do Criador. Percebemos que falhamos, que erramos. Quanto mais oramos, quanto mais contemplamos a Deus, mais percebemos que somos humanos, cheios de defeitos, cheios de erros. Todos nós somos pecadores. Inclusive eu que estou aqui vos falando. Não pense que o pastor não erra. Quanto mais eu oro, quanto mais me aproximo de Deus, mais eu percebo que sou um ser humano carente e que preciso estar ali me alimentando dele, do seu amor, para que eu possa amar. Me alimentando do seu perdão, para que eu possa perdoar. Me humilhando na sua presença, para que eu aprenda a me humilhar diante dos meus irmãos. A oração autentica a nossa humanidade. Quem ora pouco tende a se tornar orgulhoso, arrogante. Pensa que alcançou o que alcançou na sua vida por causa do seu esforço. É o eu que domina a sua vida. Porque eu fiz, porque eu sou, porque eu... Está faltando oração. Está faltando dobrar o joelho. Se hoje você pode trabalhar, sustentar sua casa, é porque Deus está te dando saúde, está te agraciando com vida. Porque basta uma palavra de Deus e você já não existirá mais neste mundo. Basta uma palavra de Deus para que nós caiamos. O ser humano se torna mais humano quando contempla Deus, quando se aproxima de Deus. Por isso, a oração autentica a nossa humanidade, pois é através da oração que nos aproximamos de Deus. Deus nos criou perfeito.
Nos criou para amarmos uns aos outros, para servirmos uns aos outros. E quanto mais oramos, mais nos aproximamos desse Deus de amor e mais aprendemos a amar. O ser humano não é este ser vingativo, violento que nós vemos todos os dias pela televisão, através de programas aí como Cidade Alerta, Linha Direta e outros. Deus não criou o ser humano dessa forma. Deus criou o ser humano para amar um ao outro. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais humanos nos tornamos. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais nossa natureza fica corrompida. Mais longe ficamos do projeto de Deus para o homem. Mais nos afastamos do projeto do Criador. Mais nos desumanizamos. Por isso, essa é a razão para orarmos. Pedir a Deus o pão de cada dia. Pedir a Deus o perdão. Porque isso nos faz nos tornarmos mais humanos. Pois reconhecemos a partir disso que somos frágeis, dependentes de Deus, que somos falhos, que podemos errar e que necessitamos de perdão também. E a partir disso aprendemos a perdoar nosso próximo. Porque sabemos que ele é humano como nós e é passível de erro como nós. A terceira razão para se orar é que a oração é o veículo promotor de uma vida vitoriosa. Através da oração você pede a proteção de Deus. Através da oração você derrota a Satanás. O crente que ora muito, mais verá o poder de Deus, mais vitória terá. Aquele que não ora, com certeza Satanás o destruirá, porque ele anda em derredor buscando alguém para tragar. Mas aquele que ora muito será vitorioso. Paulo diz em sua carta aos Efésios, no capítulo 6, revestivos de toda a armadura. E no verso 18 ele diz, orai sem cessar e suplicai a Deus. Suplicai por mim, porque também sou homem e preciso de oração. Paulo sabia que ele muitas vezes era tentado como Jesus foi tentado. E a oração era a única forma dele estar na presença de Deus. A oração faria reconhecer sua humanidade e através disso a oração levaria à vitória. A oração nos leva à vitória porque ela nos faz conhecer o poder do nosso Deus. Porque ela nos leva a um quebrantamento profundo pelo qual o Espírito de Deus pode então operar livremente através de nossas vidas. A oração é a chave para a nossa vitória, é a chave para a vitória da igreja, é a chave para um avivamento em nossas vidas. A oração é o veículo promotor de vitórias. Muitas vezes fracassamos porque não oramos. Não resistimos ao inimigo através da oração. A palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos compreender que a oração também é uma forma de resistir aos ataques do inimigo. Através da oração, podemos até mesmo repreender o inimigo, por meio do nome de Jesus. Quando o povo de Israel estava enfrentando seus inimigos e Josué lutava com o povo, Moisés subiu para orar em cima do monte e estendeu suas mãos. E enquanto suas mãos permaneciam erguidas, o povo vencia. O que fazia o povo vencer? Oração. Quando Josafá foi confrontado pelos amonitas, ele reuniu todo o povo e eles oraram e jejuaram. Sabe o que aconteceu? Deus fez com que eles vencessem. A oração deles foi ouvida por Deus e Deus deu a vitória a eles. Eles não precisaram sequer pegar em armas. Quando Josué estava guerreando e os inimigos fugiam, o sol já estava para se esconder. E ele então clama a Deus para que pudesse destruir todos os seus inimigos. O que aconteceu? Deus fez com que o sol parasse, segundo o relato bíblico. Entendemos hoje que, na verdade, a terra parou. E Josué destruiu seus inimigos.
dessa forma venceu a guerra. A oração promoveu a vitória total de Josué. A rainha Esther, quando percebeu que todo o povo seria destruído, ela convocou todo o povo de Israel para jejuar 3 dias. Estes 3 dias de jejum não eram somente para ficar sem comer, mas para orar, clamar diante de Deus por libertação. O que aconteceu? Deus deu livramento, vitória para o povo. A oração levou Esther e o povo de Israel à vitória. A oração vai te levar à vitória diante seus inimigos, diante as dificuldades que você está enfrentando. Estas são as 3 razões para se orar. A oração nos leva a uma experiência com Deus. A oração autentica a nossa humanidade. E a oração é o veículo promotor de uma vida vitoriosa. Deus te abençoe.